paz do Senhor, que o Espírito Santo abençoe vocês todos os dias e que esteja presente na vida de vocês, hoje e sempre. Essa semana vai ser uma semana toda falando do livro de Apocalipse. Vai ser do começo ao fim, do primeiro até o último. Esse livro é um livro de revelação. A Bíblia fala que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele subiu para o céu. E quando ele estava lá, ele deixou na terra os discípulos, que ele chama alguns deles ele chama de anjo, que é os anjos enviados. E esses anjos, eles estavam em 7 igrejas, e todas as 7 igrejas ficavam na Ásia. E lá tinha essas igrejas. E esses anjos cuidavam da palavra de Deus, de ensinar, de mostrar às pessoas o caminho certo, para as pessoas deixar seu mal e se arrepender das coisas erradas que praticavam e buscar o Senhor. Era essa a missão daqueles anjos, fazer o trabalho de Cristo. E Jesus, ele viu que as coisas não estavam saindo como ele queria, não estava indo muito bem. Então Jesus, ele escreveu 7 cartas. No livro de Apocalipse fala disso. E ele envia essas cartas para os 7 anjos que estão dentro das igrejas. E essa semana a gente vai falar sobre essas cartas, o que tem nessas cartas, o que foi que Jesus Cristo mandou para essas pessoas nessas cartas. E agora aqui, Apocalipse 1, versículo 6, Jesus ele falou já no livro de Apocalipse. Ele já falava para João: escreve o que eu vou te mostrar, o que eu vou falar. Escreve tudo, não deixa nada. Que tudo que estava sendo escrito era para vir para a mão daqueles 7 anjos que estavam dentro das 7 igrejas da Turquia. Era onde tudo começou. Tudo começou lá. Tudo começou lá. E Jesus estava mandando aquelas cartas para chegar na mão daqueles anjos. E Jesus falava já no início do Apocalipse, Jesus falava aqui que ele veio para salvar e que ele veio para libertar. Ele fala isso. E por quê? Assim, quando ele veio libertar? Por quê? Do que Jesus libertou? Então, a Bíblia fala, quando a humanidade foi criada, Adão e Eva, eles se perderam. Eles ouviram Satanás, que era o anjo de Deus, que Deus criou, que morava no céu. E esse anjo, ele descia na terra de vez em quando, nas escondidas, e ele entrou na serpente, entrou na serpente e fez a serpente falar com Eva. E falando mentira, né, para ela, dizendo que se ela comesse o fruto que Deus proibiu, ela ia ter conhecimento igual a Deus, ia ser igual a Deus e tal e tal. E Eva ficou curiosa e comeu. Só que isso ela desobedeceu a Deus. E Deus, quando chegou, ele ficou muito furioso com aquilo. E ele disciplinou muito forte, de um jeito muito forte, que ele tirou tudo que eles tinham, expulsou eles do paraíso e tirou tudo deles. E colocou eles para se virar sozinho. E daí a humanidade foi deixada para trás, foi esquecida por Deus. E eles aprenderam tudo sozinho, aprendeu a se virar na vida, errando e acertando. Até que um dia nasce um Noé da vida, que era um homem bom, justo e que agradou o Senhor. E aí Deus se chegou à humanidade de novo através desse homem. E nisso Deus começou a ter piedade da desgraça que a humanidade estava vivendo.
tudo de ruim tinha sobre a humanidade, igual a hoje. E Deus teve piedade. E aí Deus chega e traça um plano de colocar o filho dele, se dividir em dois, gerar um filho dele e mandar esse filho pagar o preço dos nossos pecados, do pecado da humanidade, da nossa geração. E assim foi. E Jesus aceitou e veio para a terra e pagar o preço por nós. E Jesus Cristo aceitou todas as regras que Deus impôs para ele. Filho, você vai para a terra, você vai morrer, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, como todo mundo já sabe. E aí Jesus, ok, e veio e fez tudo como Deus mandou. E a Bíblia diz que ele foi digno de receber toda a honra e toda a glória. Porque assim que ele voltou para o céu, e ele foi morto na terra, que era um projeto de Deus, ele tinha que morrer, sim. E as pessoas votou para que ele morresse. E tudo correu conforme Deus já sabia que ia ocorrer, né? E ele morreu. E ele ressuscitou e voltou para o céu. Mas a dívida que ele tinha com Satanás, por ter rejeitado todo mundo, e Satanás tomou de conta ali, né? Tomou conta do jeito dele, começou a cuidar do jeito dele, né? Mentiras, espalhando morte, espalhando roubo. Porque Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir, e aonde ele está só tem isso: roubo, mentira e morte. Mas Deus não tinha mais nenhuma dívida. Deus tinha recuperado o povo dele de volta e estava tudo ok para Deus. E Jesus Cristo volta para o seu trono, para o céu, e deixa os apóstolos, e junto com eles a humanidade. Claro, daquele tempo, aquele povo ali, uns queriam o bem e outros queriam o mal, igual hoje. Mas aqueles anjos, eles estavam ali para ensinar o bem, ensinar aquelas pessoas a se encontrar o caminho da paz, o caminho do bem. Porque Satanás, ele também estava naquela cidade ali. Ele estava ali. E a Bíblia fala, quando fala Satanás, está falando do anjo que Deus criou, o anjo do céu. Mas ele não é um bicho. Ele é homem, carne e osso como Jesus. Ele virou carne e osso como Jesus. Igual a Jesus, carne e osso. Que a diferença é que um tem bom coração e o outro tem um mau coração. O outro deseja o mal. Jesus disse que ele só pratica morte, mentiras e roubo, que só veio para o mundo para destruir. E é isso que ele tem feito todo esse tempo. Mas nunca botando a cara. Porque Satanás, ele nunca bota a cara. Ele faz alguém botar a cara primeiro para ele. E ele se esconde. Mas sempre foi um covarde. Sempre foi assim. Mas Jesus, ele fala, ele veio para libertar e dar vida. E foi isso que ele fez. Quando ele foi e pagou o preço, ele estava nos libertando e nos trazendo vida, aquela vida que nos foi roubada. Nós não podíamos mais entrar no céu, voltar para casa, voltar para Deus, porque nós fomos criados por Deus. E nosso espírito necessita de Deus, mas a gente não poderia mais ir para nossa casa. Por quê? Porque nós tínhamos sido roubados por Satanás, enganados. E Eva fez a besteira de se entregar, né, para o diabo. Fez acordo com o diabo, obedeceu Satanás. E aí o homem caiu. Mas Deus veio e pagou o preço, nos resgatando. E hoje nós somos livres. Livres. Vocês assim, mas nós somos livres. É tanta coisa ruim, é tanta coisa mal, é tanta coisa nessa terra, como a gente não tem paz. Não temos paz. Porque
Mas Jesus disse que nós somos livres e cada um vai decidir o que quer fazer. Hoje eu posso decidir o que eu quero, o que eu não quero. Ó, eu quero ir por aqui, eu quero ir para cá, eu quero fazer isso, eu quero comer aquilo, eu não quero. Somos nós. Essa decisão é nossa. Aí Deus volta para o céu e se preocupa com a humanidade na terra e escreve o Apocalipse. Falando assim, tenha cuidado. Vou escrever aqui a receita do bolo, como vocês vão fazer para se dar bem, para viver bem. O que vocês vão fazer para reconhecer, para saber quem é Satanás. Eu vou ensinar quem é ele, aonde ele está, aonde ele mora, quando que ele vai aparecer, como ele vai aparecer. Tudo isso está no livro de Apocalipse. Em Apocalipse mostra a casa dele, aonde ele construiu no mundo, na terra, o palácio, a igreja dele, que Jesus chamou sinagoga de Satanás. E Jesus diz aonde ele mora. Então, tudo isso a gente vai descobrir no decorrer desse tempo, lendo esse livro, que é maravilhoso. E tudo que Deus falou não foi para essa humanidade, mas foi para os anjos das igrejas. E mais depois ele disse, mas aquele que tem ouvido, ouça. Não custa nada a gente também aprender com o que está escrito, entendeu? Mas era para os anjos, porque nós, pessoas normais, nós normais, nascidos do pecado, nós não fomos escolhidos diretamente por Deus, nós nascemos pela vontade do nosso pai, de nossa mãe. Aqueles anjos não, aqueles anjos foi escolhido no céu, era o anjo lá, foi mandado, enviado só para a missão, eles tinham a missão deles. Então eles eram diferentes. E era eles que tinham que carregar a humanidade, a responsabilidade de guiá-los para chegar até Deus, de ensinar a palavra de Deus a cada pessoa naquele momento ali. E foi assim que eles fizeram até quando mataram eles. Porque o mal, ele não gosta que espalhe a palavra de Deus, porque derruba ele. Vai desmascarar, vai cair a máscara do diabo. E ele não aguenta que a máscara dele caia, né? E a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não é desviada. Mas quem lê e quem explica, às vezes é do diabo. Quando a pessoa que lê a Bíblia, que explica a Bíblia para alguém, e ele distorce o que está escrito, não é o que está escrito está errado, o que está escrito está certo, mas o que está escrito é distorcido, é porque Jesus ele disse, cuidado com os falsos profetas, cuidado com aqueles que se diz meu e não é. Cuidado com aqueles que se diz judeus e não são. Porque naquela época existia os anjos de Deus, mas também existia os anjos do diabo. E eles estavam dentro das igrejas. Ele saiu da sinagoga de Satanás, que ficava na mesma cidade aonde as 7 igrejas de Jesus estavam. E eles iam disfarçados de judeus. Não estou falando disfarçado, não era vestido de judeu, não. A caráter, fingindo ser pessoas do bem. Ser pessoas que queriam se converter e se batizar nas águas para poder entrar dentro da igreja de Cristo e congregar como um cristão. E dali ele começava a mudar a lei de Deus. Ele começava a ensinar coisas que eram mentira. Eles começavam a colocar regras dentro das igrejas que Deus não aceitava. E nisso foi ficando até hoje. E hoje, para você saber quem é de Deus e quem não é de Deus, é muito difícil. É muito complicado, porque você tem que conhecer bem a palavra de Deus, porque se você ler
Se você é uma pessoa que lê bastante a palavra de Deus e que se você tem o conhecimento, porque a Bíblia diz que o conhecimento vem por você ler, por você ouvir a palavra de Deus. Se você lê e se você ouve a palavra de Deus, vem o conhecimento. Então, se você faz isso, você vai ter o conhecimento da palavra de Deus. E você não será enganado por ninguém. Porque você sabe o que Deus fala e como Ele quer as coisas. E é assim que será, e é assim que você fará. E é isso, e nada mais. A palavra de Deus ela não é para cada um interpretar como quiser. A palavra de Deus ela está escrita de uma forma só. A palavra de Deus é de um jeito só. Não mate, então não mate. Ou então mate e vá pagar pelo seu crime. Não roube e você não rouba. Ou então roube e vai pagar pelo seu crime. A palavra de Deus é assim, é dois caminhos. É o caminho da perdição, que é você fazer tudo que está errado e que tudo que Deus ensinou que é errado, ou você vai pelo caminho que você faz as coisas que é certa e você vai ter um encontro com Deus. Por quê? Porque você faz as coisas que é certo. Porque o errado pertence a Satanás e o certo pertence a Deus. E todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe disso. Tem gente que ele faz as coisas erradas e ele fala assim, que Deus me perdoe, mas eu vou falar, mas eu vou fazer. Então, você sabe que é errado, então não faça, porque Deus ele não está mais perdoando ou castigando, porque tudo foi estabelecido de uma vez só, quando a Bíblia estava sendo escrita. Quando o Apocalipse estava sendo escrito, Deus ele já determinava ali para as pessoas saber o que eu quero do que eu não quero, o que é meu e o que é de Satanás. O que faz o meu é meu e o que faz as coisas de Satanás é de filho de Satanás. Ele, inclusive tem uma palavra que ele diz que aquele que mente é filho de quem? Do diabo. E aquele que não mente, ele é filho de quem? De Deus. Então, é automático, não tem como mudar. Se você tem aquela habilidade de histórias, de trazer mentira para na sua mente e contar para as outras pessoas, é porque é filho de quem? Disse Jesus, é filho de Satanás. E se você não gosta da mentira, você automaticamente é filho de Deus. É questão de espírito, gente. É questão de espírito. É bondade e caridade e amor. É ódio, guerra e morte. Porque Jesus disse que Satanás veio para a terra matar, roubar e destruir. E tudo que faz isso é porque tem parte com demônios. Porque aquele que não tem, ele se sai desses atos aí, ele cai fora, entendeu? Ele vai embora, ele passa, ele vai embora. É chamado o tolo, besta. É bestinha, é bestinha. Mas não é, as pessoas confundem amor, paz com falta de sabedoria, mas não é verdade. As pessoas de Deus, ela têm sabedoria sim, mas não é maligno. Essa é a diferença. Não é maligno. E a Bíblia diz que Deus veio e fez, aqui nesse versículo, Apocalipse 1, 6, Jesus ele fala que ele veio para fazer reis e sacerdote. Então ele veio para fazer a gente sair da miséria que estava e crescer. E crescer, ser líder de alguma coisa, ser líder em alguma igreja, ser líder de alguma coisa. Crescer, ser grande. Grande, mas com o coração puro. Porque as pessoas de Deus não têm maldade. As pessoas de Deus não desejam mal ao próximo. Não interessa quem seja o próximo. Se o próximo errou, está no pecado, cabe a Deus julgar. Não somos o povo de Deus que vai julgar. É Jesus Cristo que vai julgar. Porque Jesus Cristo disse que aquele que julgar
será julgado da mesma forma. Aquele que medir será medido da mesma forma. Então, se eu vejo uma pessoa que está caído, que está com um probleminha lá na vida dele, que está fazendo tudo errado, que está fazendo uma besteira na vida dele, eu não tenho esse direito de julgar, porque Jesus ele disse que da mesma maneira que eu julgar, eu serei julgada. Eu julgo a pessoa e Deus me julga pelo que eu julguei. Então, eu não quero isso para minha vida, tá entendendo? Eu busco as coisas que é certa. Só as coisas que é certa, as coisas que é errada, eu estou, saindo fora. Então, a palavra é essa. Você é grande. É você saber de quem você é filho. Quem lhe criou. Você vem de onde? Você vem do céu. Você é filho de Deus. Você foi criado pelo Espírito de Deus. Então você é parte de Deus. Só se você não quiser. Se você não quiser, você rompe isso com Deus e se apega ao mal. Porque no mundo tá os dois. Ou tem Deus, ou tem o mal. Ou você passa para a mentira e o roubo e a morte, ou você passa para a verdade, a vida e a paz. E aí é uma escolha de cada um. Certo? Fica com Deus e até amanhã, que vai ter outros vídeos e vai chegar em parte muitos boas de Apocalipse. Vai assim, cada hora vai ficando melhor. Esse livro é muito lindo, é uma maravilha de Deus, é a receita que Deus deixou para que a gente possa se livrar do mal.